A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hoje vamos estar falando dentro do nosso assunto, Melquisedeque, um exemplo perfeito, um tipo perfeito de Cristo. Temos um texto um pouco mais longo, mas eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus no texto de Hebreus 7. Hoje nós vamos cobrir 10 versículos. Eu estou contente que vai vir um irmão um pouquinho mais velho que eu, Valentim, que tem o mesmo amor para a memorização da palavra. Talvez ele está conseguindo memorizar melhor do que eu. Eu confesso que eu tenho lutado para memorizar. Hebreus tem sido um desafio muito grande. Cada dia, de manhã e à tarde, especialmente tentando memorizar esses textos da palavra de Deus. Mas a gente aprende tanto memorizando. E muitas das coisas que acabo transmitindo é também resultado desta memorização do texto. Mas se você me cobrar, Jorge, fala tintim por tintim, eu não estou 100% não. Mas ao memorizar a gente vai guardando bem o texto no coração. Hebreus 7, Melquisedeque. Eu sempre lembro do meu pai. Meu pai falava muito de Melquisedeque. E meu pai tinha uma posição sobre Melquisedeque que eu não tenho, mas eu achava interessante. Ele achava que Melquisedeque era uma teofonia, era um aparecimento de Cristo antes da encarnação. Eu acho que ele de fato é um tipo perfeito de Cristo. De todos os tipos, é o mais perfeito de Cristo. Vemos José, vemos exemplos de Moisés como tipo, vemos tipos diversos nas Escrituras, mas Melquisedeque é o tipo mais perfeito de Jesus. Mas não acredito que chegue a ser uma teofonia. Talvez alguns vão perguntar aqui o que é teofonia. É Deus aparecendo em uma forma. Então vamos ao texto. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande, esse é quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós
temos um pouco de carne aqui da palavra de Deus. Muita substância, muito conteúdo. Nós queremos poder digerir e entender, fazer com que estas palavras possam descer profundamente ao nosso coração. E assim também aplicarmos para as nossas vidas. Obrigado que a tua palavra é tão perfeita. Obrigado porque temos esse tipo perfeito, Melquisedeque, um tipo perfeito de Cristo, que serve também como grande exemplo para nós. Pedimos que o Senhor aplique esta mensagem aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Melquisedeque, um tipo perfeito de Cristo. Um tipo é um retrato. Um tipo é um retrato exato, perfeito. No acampamento nós tivemos o tema que é reflexo de Cristo. E eu lembro que a Cris fez uma explicação muito boa que o reflexo não é só, aqui não tem, uma sombra. O reflexo é como olhar no espelho e ver exatamente aquilo que você é ali. Melquisedeque é esse reflexo, esse tipo perfeito de Cristo. Tipologias são maneiras muito importantes de apresentar a Jesus. O Velho Testamento, esta é a maneira mais comum de apresentar a pessoa de Jesus, através dos tipos. Talvez um dos tipos mais conhecidos é o tipo que nós lembramos, assim como Moisés levantou, vamos dizer juntos, a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali temos uma tipologia da crucificação. Da mesma maneira como Moisés levantou aquela serpente, e todos que olharam para a serpente foram curados daquela mordida das cobras. Assim comparado com uma tipologia diz, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Daí vem o verso tão conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo baseado, lembrando da tipologia do Velho Testamento. Veja então a importância das tipologias. O capítulo 7 é o capítulo central de Hebreus. Quando nós chegamos nesse capítulo, nós então vamos entender o sacerdócio de Jesus Cristo. Nós cantamos aí sobre Jesus sendo profeta, sacerdote e rei. A coisa que destaca sobre Jesus é que ele era rei sacerdote. Esse aspecto era desconhecido no Velho Testamento. O sacerdote nunca era rei, mas Jesus era rei sacerdote. Melquisedeque também serve de tipo de Jesus como rei sacerdote, porque Melquisedeque era rei de Salém, isto é, rei de Jerusalém. E era também sacerdote do Deus Altíssimo, como nós vamos ver no nosso texto. Agora, eu já expliquei que essa palavra sacerdote tem um sentido de pontífice, o construtor de pontes. Já que colocou ali, Gênesis capítulo 14, temos 3 versículos que falam sobre Melquisedeque. Vou me referir aqui direto, mas a história de Melquisedeque é tão breve que o autor sagrado narra apenas em 3 versículos. Daí, 1000 anos depois, o Salmo 110:1 menciona a profecia sobre Jesus, que seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas nós sabemos que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. E é importante também já começarmos a entender esse sacerdócio, porque esse sacerdócio era universal. Quando nós pensamos no sacerdócio judaico, seria só o sacerdócio de Jeová. Mas aqui é sacerdote do Deus Altíssimo.
E essa pequena história traz uma teologia profunda. Um ensino teológico de grande valor para a nossa vida. A importância de Melquisedeque faz-se plena, pois nós entendemos aí a encarnação de Jesus Cristo. Porque Jesus se fez homem para se tornar um sumo sacerdote que pudesse se compadecer das nossas necessidades. O rei de Salém entra em cena quando sai ao encontro de Abraão, que vinha de uma batalha renhida, uma grande batalha dura, para defender o seu sobrinho Ló. E justamente quando ele veio para libertar Ló, seu sobrinho, naquela ocasião, Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. 3 versículos apenas, relatando esta história tão importante. E vemos ali na antiga Jerusalém, ele abençoa no patriarca toda a nação israelita. Mas nós lembramos que quando abençoa toda a nação israelita, esta bênção chega até nós. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então temos aí essa pequena introdução sobre Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Alguns sugerem que é homem, mas é impossível. No capítulo 5 nós já vimos mencionando que ele foi tirado dentre os homens. Não é porque diz que não tem genealogia que não tem genealogia. Quando diz que não tem genealogia é porque não tem nenhum registro da sua genealogia nas Escrituras. Somente isto. Creio que Melquisedeque era um homem, mas ele é um homem que traz essa tipologia perfeita de Jesus Cristo. Outros acham que ele era apenas um homem com algumas semelhanças, nada de sobrenatural. Para mim não é nem uma teofonia e nem é um homem comum. Esse homem é extraordinário. Esse homem foi como um Enoque, se nós podemos pensar assim. Pouco é dito sobre ele, mas o pouco que é dito sobre ele só é dito o que é de bom. Talvez a gente fica impressionado com José. José tem muitas coisas que são típicas de Jesus. A tipologia de José talvez é a mais próxima de Cristo de todos os personagens bíblicos, mas ainda José tem alguns defeitos recordados, registrados sobre ele. Mas sobre Melquisedeque, com 3 versos, não dá para ter nenhum defeito registrado. Então ele é uma tipologia perfeita de Jesus Cristo. Mas vamos entrar no nosso texto. Vamos observar as superioridades de Melquisedeque. Primeiro as superioridades que são apresentadas e depois as superioridades que são provadas. Comecemos então com as superioridades que são apresentadas aqui nesse texto e começa dizendo assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E veja que está descrevendo Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. Veja então que era um sacerdote universal. O sacerdócio de Melquisedeque era universal, sacerdote do Deus Altíssimo. Os sacerdotes de Arão eram sacerdotes de Jeová. Sobre Melquisedeque é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Mais uma vez a importância dos nomes de Deus. El Elyon significa Deus Altíssimo. Esse nome é universal. Esse nome também tem a ver com a salvação oferecida a todas as nações, a todos os povos. É que nem 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro. É universal aqui. A apresentação desse sacerdócio significa um sacerdócio para o mundo inteiro.
Jesus não é apenas o Messias para Israel, mas Jesus é o Messias para nós. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam Jesus como Messias, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um Messias universal para todos os que aceitam como Salvador. O sacerdócio de Melquisedeque era também real. E esse aspecto é o aspecto que chamou muita atenção para mim, porque nenhum sacerdócio até aqui era também sacerdote e rei. Somente Melquisedeque dá-nos uma tipologia perfeita de um sacerdote e rei. Aqui nós vemos que ele era rei de Salém. Jesus vai vir para ser rei sobre Jerusalém. E de Jerusalém vai ser rei sobre o mundo inteiro. Amém? Vai ser rei sobre o mundo inteiro. E Melquisedeque é uma tipologia disso. Já apresentando, já prevendo a vinda de Cristo para ser o rei da sua amada cidade de Jerusalém. Quando chegamos no Salmo 122, que estudamos na quarta-feira, nós vemos o amor intenso por aquela cidade de Jerusalém. Jesus vai reinar de Jerusalém. Melquisedeque, com o tipo de Cristo, ele era rei de Salém, de Jerusalém. E aponta a esse sacerdócio real. Não é tão bom que nós também somos sacerdotes reais? 1 Pedro fala que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdócios. Nós aqui individualmente, não tem necessidade de um sacerdote. Nós somos sacerdócio real também. Mas chegando no verso 2, diz o texto, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E aqui é nos introduzido esse assunto do dízimo. E tem muitas pessoas que gostam de dizer, não, o dízimo é do Velho Testamento. O dízimo não é para nós no Novo Testamento. Geralmente essas pessoas é porque não querem dar nem 10% para o Senhor. E aí eles ficam discutindo em relação ao dízimo. Ah, não, mas o dízimo não é para nós hoje. Tudo bem. Hoje nós não estamos debaixo da lei do dízimo, mas estamos debaixo da graça do dízimo. Nós podemos dar muito mais do que o dízimo. Nós não somos obrigados a dar. Ninguém está sobre nós dizendo, tem que dar o dízimo, tem que pagar o dízimo. Mas você é abençoado se você trouxer o dízimo à casa do tesouro. Você é abençoado se você realmente fazer como Abraão fez. Isto antes da lei, entregou o dízimo a Melquisedeque. Ele tinha acabado de vencer os reis. E haviam 5 reis especialmente mencionados naquele texto de Gênesis 14. E depois de ter vitória sobre aqueles reis, Abraão estava voltando e tinha os despojos que era natural eles recolherem depois da guerra. E aí Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. E vemos aí que o dízimo foi separado. O primeiro exemplo disso. Hoje na escola dominical, nós estudamos um pouco sobre isso. Eu coloquei, pode passar para o próximo quadro, daí eu volto. Só recordando, porque não tem jeito de nós falarmos sobre cada um desses pontos. O próximo, acho que é mais um. O que tem a lista, isso, obrigado. Fatos sobre o dízimo. Alguns fatos importantes. Quantos fizeram isso na escola dominical hoje? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Mais de 50% da igreja já estudou. Agora, se você não estudou, pensa nesses fatos só rapidamente. Não vou tomar tempo para olhar em cada uma dessas referências. Mas alguns fatos importantes. Primeiro, o dízimo não é dar a Deus 10% de tudo que nós ganhamos, mas é a bondade de Deus nos autorizando a usar 90% de tudo que Ele nos tem abençoado. Só essa primeira afirmação já é maravilhosa, né? Deus tem nos dado tudo, tudo pertence ao Senhor. Nós damos o dízimo só como amostra que tudo pertence a Deus. Eu sei que tem exemplos de pessoas
que deram 90% e ficaram com 10%. E há pessoas que têm essa liberalidade muito grande. Homens de negócio como Colgate, nome mais conhecido aqui. Era um homem que os seus negócios prosperaram de uma forma tão grande que ele resolveu dar 90% e ficar com 10%. Afinal de contas, nós não vamos levar nada aqui nesse mundo. Hoje o Américo estava falando que uma das coisas na imobiliária é ver, depois que a pessoa morre, acabou. Não tem mais nada. Nós não vamos levar nada daqui. Então, o que nós temos que fazer enquanto estamos aqui? Investir na obra do Senhor. Mas uma maneira de começarmos esse investimento é através de darmos o dízimo para o Senhor. Segundo, o dízimo é uma demonstração de fé. Eu gosto da ênfase. Abre as janelas do céu. É o que Malaquias diz. Quando nós entregamos os nossos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a minha convicção é que o dízimo deve ser trazido à igreja local. O dízimo não deve ser administrado pelo indivíduo. O dízimo deve ser trazido para a igreja local. Era trazido para os apóstolos, era trazido para os sacerdotes, era administrado pela igreja local. A sua oferta, além do dízimo, pode ser dado de qualquer maneira, conforme tiver proposto no coração. Mas o dízimo deve ser trazido à casa do Senhor. Esse é o princípio desde o Velho Testamento. Mas também é um princípio que Jesus recomendou, o qual nós também temos bênçãos, porque diz que abre as janelas do céu, derrama sobre nós bênçãos sem medida, quando nós trazemos à casa do Senhor os nossos dízimos. Gente, nós devíamos ficar animados quando a gente traz o dízimo aqui. Cada um aqui, quando vem para contribuir, ai que bênção, eu posso dar. Eu tenho alguma coisa para dar. Tem gente que não tem nada para dar. Eu tenho alguma coisa para dar. Que bênção eu posso contribuir para a obra do Senhor. Não é maravilhoso? Não é um privilégio? O dízimo é uma demonstração de fé. Abre as janelas do céu. O dízimo deve ser dado de tudo, não somente do salário regular. É verdade que precisa pelo menos começar do seu salário regular. Mas nós entendemos também, quando diz em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Não é só o seu salário regular, mas também as primícias. Hoje o nosso grupo foi perguntado sobre, e quando você recebe um acerto, né? Vem uma bolada de acerto, o que você deve fazer? Ah, que bom, faz como minha mãe fazia. Ai, que gostoso, eu posso dar mais para missões esse mês. Era assim a atitude da minha mãe. Ela tinha alegria em receber, não é porque estava recebendo dinheiro, mas que podia dar. E quando nós temos isso em nosso coração, muda tanto, nós passamos a ser generosos, contribuímos de todo o nosso coração. O dízimo deve ser separado sempre em primeiro lugar. Irmãos, eu falo por experiência. Se você deixa de separar no começo, não vai sobrar. Você tem que separar logo de cara. A primeira coisa, você separa aquilo que é de Deus. Separa, se você prometeu dar mais também em contribuição, separa. Porque se você demorar, sabe o que acontece? Teu coração endurece. Eu contei sobre uma senhora que ganhou uma herança grande, estava disposta a entregar para a obra do Senhor. E passou um dia e não teve a oportunidade de entregar. Ela falou, pastor, eu preciso entregar logo, senão meu coração endurece e eu não vou acabar dando. Irmãos, o inimigo endurece nossos corações em relação à contribuição. No momento que você tem um coração disposto a dar, dê logo. Dê de coração para o Senhor. O dízimo deve ser separado em primeiro lugar. O dízimo pertence a Deus. Ele precisa ser devolvido para Ele. O dízimo é uma prova da nossa obediência a Deus. Eu amo o Senhor. Ah, não adianta você dizer eu amo ao Senhor. Ah, gente, o amor tem que tocar o bolso. Às vezes a gente brinca, né? Batizar com a carteira, né? Precisamos saber que o verdadeiro cristão, a espiritualidade dele é vista também na sua contribuição.
Às vezes nós achamos que esse assunto não é espiritual, mas é, irmãos. Tem tudo a ver com espiritualidade a sua contribuição. Você precisa contribuir e de coração para a obra do Senhor. Eu gosto de um exemplo do general Gordon na Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. Quando ele venceu as batalhas, tinha 33 batalhas que ele foi condecorado. Ele recebeu uma medalha de ouro muito grande. As outras honras, prêmios em dinheiro ele não aceitou, mas aquela medalha de ouro ele aceitou. E aí ele morreu. Foram procurar a medalha de ouro dele. Nossa, onde será que está essa medalha de ouro? Não acharam em nenhum lugar. Mas acharam o diário dele. E no diário dele estava escrito: hoje eu tive o privilégio de dar a coisa mais preciosa que eu tenho aqui na terra. Essa medalha de condecoração que foi me dado pelas vitórias nas guerras. Eu dei em nome de Jesus, escrevendo no diário, para as pessoas necessitadas de Londres. Veja que esse homem tinha um coração certo. Não vamos levar nada, gente. Nós não vamos levar nada conosco. Portanto, nós temos que aprender a contribuir de acordo com o nosso coração, mas o nosso coração tem que ser um coração que bate junto com o coração de Deus. Mamãe estava ensinando a filha a contribuir. Isso lá nos Estados Unidos. Pegou uma moeda de 25 centavos e aquela moedona grande de $1 e deu para ela. Falou: filha, já não tem muito mais aquelas moedas de $1, né? Mas deu $1 e 25 centavos. Contribui um dos dois para a igreja. Quando ela voltou, a mãe perguntou: filha, qual que você contribuiu? Ela estava ansiosa para saber se a filha deu aquele $1. Ô mãe, eu dei os 25 centavos, porque o pastor falou assim, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza. Se eu desse $1, eu ia ficar triste. Nós temos que dar com alegria, proporcionalmente, mas com alegria. O dízimo é um depósito no banco do céu. Realmente, esses comentários que o pastor Zé Heraclides colocou foram muito importantes, mas vamos voltar para o nosso texto. Nós estamos no versículo 3 ainda. Veja no verso 2, voltando, tem que voltar mais um pouquinho. Para o qual também Abraão separou o dízimo. Diz que Abraão separou o dízimo de tudo. E aí tem entre parênteses explicando quem que era esse Melquisedeque. Mais uma pequena explicação. Primeiro se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ainda explicando sobre Melquisedeque é dito, e agora nós vemos o sacerdócio de Melquisedeque era de justiça e paz. Nós vimos que o sacerdócio de Melquisedeque era universal. O sacerdócio de Melquisedeque era real, porque ele era sacerdote e rei. E o sacerdócio de Melquisedeque era de justiça e paz. Ou seja, rei de paz. Mas aí descreve sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. E notem que diz feito semelhante ao Filho de Deus. Não é feito Filho de Deus. Então ele não pode ser uma teofonia, mas é um tipo perfeito de Jesus, porque ele é feito semelhante ao Filho de Deus. E essa descrição sobre ele, sem pai, sem mãe, é porque nada é registrado, mas era um homem, então ele tinha pai e mãe. Mas não é registrado a sua genealogia. Não é registrado também quando ele nasceu e quando ele morreu. Mas ele era um homem também, que nasceu e morreu. Creio que ele era um homem, mas era um tipo perfeito de Jesus Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque, além de universal, além de real, além de justiça e paz, era também um sacerdócio pessoal. Ele permanece sacerdote para sempre, perpetuamente. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio que parava.
terminava, dependia de geração em geração, e tinha muitos sacerdotes. O sacerdócio de Melquisedeque era um só, e Jesus é o único que é mencionado que é da linhagem do sacerdócio de Melquisedeque. Era um sacerdócio pessoal, tudo para se tornar um tipo perfeito de Jesus Cristo. Ele apresenta, aparece num tempo determinado e sai fora de cena. Apenas 3 versículos mencionando Melquisedeque. Então nós temos a superioridade de Melquisedeque apresentadas. Mas notem ainda, continuando, versículos 4 até 10. O sacerdócio de Cristo mostrado. Aqui temos mostrado em Abraão. Verso 4 diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Agora, irmãos, eu tive um pouquinho, confesso, dificuldade na hora que eu estava estudando, memorizando esse texto, com esse verbo pagou. Porque eu nunca gosto dessa expressão pagou. Você vê, ele pagou o dízimo, vou ter que pagar meu dízimo. Essa expressão pagou é usada aqui. Mas é usada em relação à maneira que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Agora, nós observamos também que no Velho Testamento, o dízimo era uma obrigação. Estava debaixo da lei do dízimo. Hoje, no Novo Testamento, não é uma obrigação, é uma oportunidade. Nós estamos debaixo da graça. Nós temos oportunidade de dar o dízimo e até além do dízimo. E a oportunidade é uma e única. Nós não podemos perder a oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então temos em primeiro lugar mostrado a Abraão, ele pagou o dízimo dos melhores despojos, Deus das primícias. No Novo Testamento nós damos. A graça tem que ser muito maior do que a lei. Eu gosto de uma frase que eu já tenho repetido algumas vezes. Devemos dar de acordo com a nossa renda, ou Deus fará a nossa renda de acordo com a nossa contribuição? Difícil essa segunda parte, né? Se nós formos miseráveis na maneira que contribuímos, Deus fará a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Eu sempre conto sobre o pastor que estava aconselhando um homem de negócios na sua igreja, explicando a importância de dar o dízimo. E esse homem começou a dar o dízimo. Os negócios prosperaram, ele começou a melhorar, e chegou um ponto que, quando ele estava ganhando muito, ele disse, agora não dá para dar tudo, é muito dinheiro esse dízimo. O pastor falou, então eu vou orar para você ganhar menos, para poder dar o seu dízimo. Acho que isso é, não precisa orar assim não, né? Mas de fato, irmãos, contribui de acordo com a tua renda, ou Deus fará a tua renda de acordo com a tua contribuição. Deus não vê o quanto que você dá, Deus vê o quanto que você fica, que você retém. Nós temos que olhar, não é na quantidade, e lembra, a oferta da viúva pobre, ela foi lá e colocou só aquela oferta, a única coisa que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. Nós sabemos que Deus está olhando o nosso coração. É verdade, 2 Coríntios 9:7 é um verso para nós hoje no Novo Testamento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Na graça era mais a mente, a vontade. Na graça não, na lei era mais a mente e a vontade. Na graça é o coração, é o amor. Nós temos que superabundar na graça de Deus. E quando chega na área de contribuição, como é importante nós superabundarmos nesta graça. E primeiro é mostrado para Abraão. Esses exemplos são vistos desde o Velho Testamento. Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda.
E chegando no verso 5, 7, 5, diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, embora tenham eles descendido de Abraão. Era para recolher, era mandamento para recolher. Na lei era mandamento, mas era mandamento para recolher, mas os levitas também precisavam de dar. Não adianta pastor, presbítero, líderes da igreja estarem falando: povo de Deus, dê o seu dízimo, dê a sua contribuição à igreja, mas ele mesmo não dá. Ele tem que ser exemplo na contribuição. A sua vida também tem que ser um exemplo. As pessoas veem a nossa vida muito mais do que o que nós falamos. A lei é por obrigação, a graça é por oportunidade. A lei é por porcentagem, na graça é por proporção. Mas lembre-se que a proporção na graça não pode ser menos do que na lei. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. No meu coração eu não me proponho dar 10%, eu vou dar 9%. Vou dar 8%. Miserável, hein? Puxa vida. Como que 5%? Como Deus tem te abençoado, então Deus vai te abençoar só com esse tanto que você dá. Dê generosamente. 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe, dê de acordo com como Deus tem prosperado. E veja que nunca é dito que é a igreja que é para contribuir. Sempre é dito que o indivíduo é para contribuir. Cada um de nós temos que dar conforme proposto no coração, mas cada um de nós somos responsáveis diante de Deus. Lembra? Nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus tem nos dado. O dízimo era praticado antes da lei. No versículo 6 nós observamos: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Isso foi bem antes da lei. Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão antes da lei. E veja então que era praticado antes. Mas veja que aconteceu também. Abençoou o que tinha as promessas. Abraão, hein? Abraão, parece que o nosso patriarca Abraão, ele recebeu tantas bênçãos. Parece que tudo foi para ele, né? Mas quando você pensa em todas as bênçãos que Abraão recebeu para ele, nós temos que começar vendo que no começo da vida de Abraão, Abraão aprendeu a dar. Ele deu o dízimo para Melquisedeque e aprendendo a dar, Deus o abençoou. Irmãos, nós não temos fim de bênçãos quando nós aprendemos a dar, quando aprendemos a contribuir. E continuando aqui, verso 6, vou ter que ser mais ligeiro agora no nosso texto. Verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O superior, sacerdócio de Melquisedeque, que Jesus é segundo esta ordem de Melquisedeque. O inferior é o sacerdócio segundo a ordem de Arão. E todos os levitas e todos que vieram na sequência. Aliás, e aqui você precisa entender as expressões aqui e ali. Aqui e ali. Quando fala aqui ele está se referindo ao sacerdócio de Arão. Ali, ele está se referindo ao sacerdócio de Melquisedeque. Então, no nosso texto, ao ler, aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. E aqui ainda é assim também, viu? Na igreja, nós somos mortais. Nós recebemos seus dízimos, suas contribuições. Ali é de quem se testifica que vive. Ali é segundo a ordem de Melquisedeque, aquele sacerdócio para sempre. E por assim dizer também, Levi
que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Veja que o próprio Levi, que recebeu os dízimos do povo, o primeiro que recebeu os dízimos do povo, ele, olhando na genealogia, ele pagou através daquilo que Abraão pagou para Melquisedeque. Então, ninguém fica fora. Todos os líderes são incluídos. Todos nós temos que participar da obra do Senhor. A obra é do Senhor, a causa é do Senhor. Eu também sou do Senhor, por isso vou contribuir para a obra do Senhor. Que privilégio que é contribuir para a obra do Senhor. Nós temos que aprender a nos desprender das coisas materiais. O Zé colocou uma coisa ali. Eu coloquei de novo porque eu gostei demais. Coloca aquela frase sobre status. Acho que ela está mais para o fim, é bem aí. Status é, vamos ler juntos? Status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Status é comprar uma coisa que você não quer. Você quer o status, você quer essa coisa. Com dinheiro que você não tem, entre em dívida, paga em 10 vezes, né? Tudo chama atenção para a gente. Paga no cartão, 10 vezes, não tem problema, você paga assim. Para mostrar para a gente que você não gosta. Uma pessoa que você não é. Cuidado, gente. Materialismo, status, é o que mais atrapalha a pessoa de ter um coração generoso para contribuir de acordo com a vontade do Senhor. Lembrando do texto de Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, eu não sou muito a favor e não prego muito sobre o dízimo aqui na igreja. Eu não sou muito a favor de colocar um quadro ali atrás, eu sei que alguns fazem, com aqueles que são dizimistas da igreja. Vocês não encontram isso aqui não. Quem é, quem não é, se é fiel, se não é. É você e Deus. Você e Deus. Cada um tem que prestar conta da sua mordomia. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é injusto no pouco é injusto no muito. Cada um precisa ser responsável. Lutero disse o seguinte: tenho tentado segurar as coisas nas minhas mãos e tenho perdido tudo. Mas quando dou nas mãos de Deus, eu ganho tudo. Como nós temos que aprender a passar para as mãos de Deus? Como que nós temos que aprender a investir nas coisas que são eternas? Levi foi o exemplo para nós, que ele pagou o dízimo em Abraão. E eu termino esta parte dizendo algo que, às vezes a pessoa fala: mas falar de dinheiro, isso é coisa material, a igreja não pode ficar falando de dinheiro. Nós falamos bem pouco de dinheiro aqui na nossa igreja. Mas nós temos que entender que é também assunto espiritual. A nossa espiritualidade é refletida na nossa contribuição. A igreja é vista também, nós podemos ver a nossa igreja através do seu relatório financeiro. Como que está a vida espiritual da nossa igreja? Através do seu relatório financeiro. Mas isso nem sempre vai ser exato, mas o que é exato é o seu coração. Cada um aqui tem que refletir no seu coração. Você está dando o melhor para o Senhor? Ou você está dando só o que sobra? Você está dando pelo menos o dízimo como amostra que tudo pertence ao Senhor? Lembre que o dízimo é dado como amostra que tudo pertence ao Senhor. Os céus pertencem ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então nós temos que dar tudo de todo o coração, como para o Senhor. Eu poderia falar mais sobre ofertas, e eu coloquei só algumas coisas no final, na conclusão, mas em outra ocasião nós vamos falar mais sobre ofertas. Põe a conclusão para nós ali. Nas ofertas, fazendo um favor aí, a conclusão. Nas ofertas nós temos o aspecto que é mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, eu sei que é muito material para vocês lerem, a contribuição, por exemplo, para missões e a causa dos pobres era além dos dízimos.
Então, quando nós mencionamos, por exemplo, já saíram algumas pessoas ali para vendermos, eu esqueci de anunciar. Vocês compram coisas ali e vocês estão comprando como se compram lá fora, viu? Mas se fizer de coração, vai valer muito mais. Porque você vai estar comprando e vai estar sabendo que aquele dinheiro vai estar indo para missões. Lembra que isso não é o seu dízimo. O dízimo não é meu para eu administrá-lo. Tem algumas pessoas que falam, eu quero dar do meu dízimo, mas manda para tal missionário, tal parte. Tal. Não, o dízimo é para ser administrado pela igreja. Você dá para o Senhor, deixa a igreja, confia. Assim era feito, era administrado, dado aos pés dos apóstolos. Assim era feito desde o Velho Testamento. Mas daí você tem a contribuição na qual você pode, num certo sentido, direcioná-lo. Não significa administrá-lo também. Porque você direciona onde você quer contribuir. Então, através das ofertas que são além do dízimo, irmãos, vocês precisam aprender primeiro a dar o dízimo. Depois que você aprende a dar o dízimo, você começa a passar a dar as ofertas. Dá a oferta. A oferta é além do dízimo. Oferta para, por exemplo, a Carla, ela está precisando de mais agora para poder ir. Precisamos de ter o nosso coração. Mas a oferta também tem que ser sistemática, assim como é o dízimo, viu? Missionários que dependem de oferta, dependem daquela oferta sistemática. Tem que haver um plano de contribuição mensal. Então, quem se compromete em ajudar, eu tenho alguns que dão $10 para mim. Mas são fiéis. Todo mês está ali aqueles $10. Como é bom ver esse exemplo. Minha esposa está sacudindo a cabeça porque ela está lembrando de uma pessoa. Ó, e tem outros que dão mais e vão até morrer dando. Nós perdemos alguns sustentadores porque morreram. Tem que levantar outros no lugar, né? Mas o fato é que da mesma maneira como que você dá o dízimo, quando você propõe no seu coração dar oferta, você precisa ter um plano sistemático para dar essas ofertas. E aí continua falando sobre deve ser com alegria. Quando você dá, puxa, que bom, eu posso dar para esse missionário, eu vou dar constantemente para esse missionário, que eu tenho parte na vida dele. Que gostoso poder contribuir para essa obra. Aí você dá com alegria, não com necessidade ou por tristeza. Você dá conforme as posses. É verdade que alguns dão pela fé. A posse está ruim, não tem dinheiro nenhum, mas olha, eu vou deixar de tomar Coca-Cola, eu vou deixar de... a Coca-Cola está cara, viu? Pode tomar tubaína no lugar, né? Eu vou deixar, vou investir nisso, vou mandar para aquele missionário lá, agora eu vou apelar, vou mandar para Carla, em vez de Coca-Cola, em vez desse lanche. Que bênção, né, Carla? A pessoa que vai ser abençoada. Desculpa se estou usando esse exemplo, mas, irmãos, é tão gostoso poder fazer isso. Quando você aprende a dar o dízimo, você já tem isso feito no seu coração. Daí você passa a dar também oferta missionária de fé. Ofertas que são além do dízimo, que você vai dar segundo o propósito no seu coração e vai suprir muitas vezes a necessidade dos santos. Eu cheguei agora e vi algumas ofertas, algumas coisas para o nosso quilo do amor, né? Está precisando falar mais sobre isso, né, Milton? Quilo do amor. Gente, a igreja primitiva, todos se envolviam um com o outro. Ninguém passava necessidade, porque quando via pessoas passando necessidade, ia lá contribuía. O quilo de amor é justamente para essa situação, onde nós vemos pessoas de nossa igreja que estão necessitadas, e nós então podemos ajudar. Tem alguns que recebem cesta básica, recebem e não conseguem usar todo aquele material. Traga, nós vamos distribuir. Então nós temos muitas maneiras que nós podemos abrir o nosso coração em generosidade. Agostinho disse, onde está seu prazer, está seu tesouro. Ele começou com prazer. Onde está aquilo que você gosta, está seu tesouro. Onde está seu tesouro, está seu coração.
Onde está o seu coração, está a sua felicidade. Irmãos, não tem pessoa mais feliz no mundo do que a pessoa que dá. Sabe, até pessoas descrentes têm tido esta experiência. Quando eles dão, isso traz mais felicidade para eles. Quando eles dão, também traz mais longevidade para eles. Rockefeller é o exemplo que a gente sempre gosta de mencionar. Era um homem riquíssimo, na época era o homem mais rico do mundo. Ele era pão duro, não dava nada. Ele recebeu Jesus, creio que ele recebeu Jesus, porque o seu coração foi mudado. O Brasil foi abençoado. A Aliança para o Progresso do Brasil foi alguns aqui mais antigos talvez lembram disso, ou ouviram falar disso. Mas o mundo todo recebeu da generosidade desse homem rico. E a sua vida foi prolongada. Ele viveu por muito mais anos. Ele estava condenado a morrer. Mas depois que passou a dar, passou a ter longevidade. Irmãos, como é importante nós termos um coração generoso. Onde está seu prazer, está seu tesouro. Onde está seu tesouro, está seu coração. Onde está seu coração, aí está a sua felicidade. Você quer ser feliz? Aprenda a contribuir. Espiritualidade é vista através da sua contribuição. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Senhor Deus, nós não vamos fazer nenhum apelo. Ninguém vai vir aqui trazer uma oferta. Ninguém vai querer mostrar a mão direita o que a esquerda está fazendo. Mas cada um aqui tem que propor no coração de dar mais para o Senhor. Eu mesmo, Pai, quero poder contribuir mais. Pai, que o objetivo de cada um aqui tem o objetivo de ganhar mais para poder dar mais. Que nós não tenhamos avareza. Sabemos que a avareza é igual a idolatria. Que nós possamos ter no nosso coração um coração pelas pessoas, um coração por Jesus. Que nós possamos ver na contribuição, que nós estamos contribuindo não para esta igreja local, mas para Jesus. Ó Pai, abra os nossos corações nessa área da contribuição. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o teu povo, povo abençoado por Deus, povo que contribui para a obra de Deus. Em teu nome, amém.